Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Você ouve a partir de agora a Terceirona. Vamos juntos, meus irmãozinhos e irmãzinhas, para todas as emoções da quarta rodada, que vai chegar pegando fogo, comigo, João e Cícero, e não podia ser diferente. Sejam muito bem-vindos. Ah, belezão, como sempre, muita alegria em abrir mais uma rodada aqui na Terceirona. Essa quarta rodada realmente vai ser incrível demais. O mais legal é observar que os times já estão olhando para essa rodada e encarando as partidas como decisões. Muito bom. Fala, meus amigos. João, belezão, como vocês estão? Isso que o João falou é bem verdade e a gente só está na quarta rodada, igual a Série C não tem. Mas vamos lá, estamos todos empolgados. Então vamos que vamos, chegou a hora da gente olhar as partidas que estão no calendário da quarta rodada. E você vem com a gente fazer uma breve análise e já anotar aí para não perder nenhum jogão. E ainda por causa da situação difícil no sul do país, com chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Grenal do Povo iria enfrentar o Confiança. O Caxias jogaria em casa esta partida. No sábado, dia 11, o Tombense recebe em casa, no Almeidão, às 17 horas, o Sampaio Corrêa. As duas equipes vêm com tudo e estão preparadas para a quarta rodada. Chegou a vez então do ABC receber o Londrina lá no Frasqueirão em Natal. As duas equipes buscam uma vida mais tranquila na competição. Então, temos certeza de um jogo muito disputado. Ferroviário São José, que aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada. E ainda não tem data marcada para este jogo. E abrindo jogos de domingo, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior paulista, a Ferroviária encara o Náutico. Enquanto a Ferrinha afundou o Floresta pelo placar de 4-1, o Timbu teve um fim de semana de descanso devido ao adiamento da partida contra o Ipiranga. Vai ser um jogão. Jogão também vai ser o CSA e Atlético, lá no Rei Pelé, domingo às 4h30. O time de São João del Rei vem forte, tentando manter seu incrível aproveitamento de 100%. Já o CSA luta e quer parar de oscilar nas suas atuações. Jogo legal de assistir vai ser Remo, que joga em casa lá no Baenão, em Belém do Pará, contra o Floresta. Os dois times vêm de derrota e ocupam a rabeira, a parte de baixo da tabela da Terceirona. Jogo de 6 pontos na Série C. A partida está marcada para 16h30 do domingo, dia 12. Ainda no domingo, o Volta Redonda recebe lá no Raulino de Oliveira, dia 12, às 19 horas, o Botafogo, que vem de vitória por 1-0 sobre o Remo. O Voltaço teve um fim de semana de descanso, já que não jogou devido ao adiamento do seu duelo contra o São José. Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela quarta rodada na própria cidade de Erechim. E lá em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense vai receber o São Bernardo. O duelo fecha a quarta rodada e acontece lá no Batistão, às 20 horas da segunda-feira, dia 13. Vai ser legal demais. Beleza, gente. Fica aí que o programa mais completo sobre a Série C e todas as suas emoções só está começando. Vem comigo e com a nossa equipe nessa edição que está incrível. Aumente o volume, você ouve a partir de agora o Terceirona. E no sábado, dia 11 de maio, o Tombense recebe o Sampaio Corrêa, às 17 horas, lá no Almeidão. O Tombense, que vem de vitória, meus irmãozinhos, viajou para Aracaju na última rodada e saiu de lá vitorioso na partida contra o Confiança, 2-0 para o Tombense. Já o Sampaio Corrêa não jogou na terceira rodada. A partida do Tricolor de Aço contra o Caxias foi adiada por conta da situação do Rio Grande do Sul. A CBF ainda vai marcar uma nova data para a partida, que será realizada em São Luís do Maranhão. Belezão, o jogo do Tombense contra o Confiança foi um jogo de muita autoridade do querido Gavião Carcará, que mesmo com o campo encharcado pela chuva, foi melhor e conseguiu balançar a rede 2 vezes. O time venceu fora de casa e se firmou no topo da tabela. O jogo começou com o domínio do Confiança nos minutos iniciais, mas o time abriu espaço para o Tombense, que deixou a partida mais disputada. Ainda assim mesmo, no primeiro tempo, terminou sem gols. E na segunda etapa, quem dominou o jogo completamente foi o Tombense, que marcou 2 vezes e garantiu os 3 pontos.
Já a partida do Sampaio Corrêa contra o Caxias foi adiada. Com isso, o Tricolor de Aço ganhou uma folga e um tempo precioso para entrosar os recém-contratados, né? Caso do lateral direito Fabrício, ex-Imperatriz, e do meio-campista Marcelinho, ex-Altos do Piauí. E do atacante também o Thiaguinho, ex-Santa Cruz. E agora chegou a vez da gente falar sobre o Sampaio Corrêa, que não jogou na terceira rodada da Terceirona, mas teve tempo de se preparar para o próximo jogo. É, o Sampaio Corrêa, o querido Tricolor de Aço, lá de São Luís, no Maranhão. São Luís, né, que é conhecida como a cidade dos azulejos. O centro histórico de lá é patrimônio mundial da humanidade, tombado pela Unesco em 1997. É considerado um museu a céu aberto, meus amigos. Já foram identificados mais de 312 tipos diferentes de ladrilhos e azulejos oriundos principalmente de Portugal, França e Holanda. No total, são em torno de 430 casarões e prédios que possuem uma fachada azulejada. Olha como São Luís é linda, hein? Agora, eu queria falar um pouquinho do Sampaio Corrêa. O time não jogou na terceira rodada da Terceirona. A Bolívia Querida, que enfrentaria o Caxias na terceira rodada, teve sua partida adiada por conta do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, com as fortes chuvas que estão prejudicando a população em todo o estado, né? Mas o Sampaio Corrêa volta a campo nessa quarta rodada da Série C contra o Tombense, lá no Almeidão. Belezão, o time folgou na terceira rodada. Focou nos treinamentos, aproveitou o final de semana para aprimorar o entrosamento das recentes contratações. Vamos falar agora então com o Noel Soares, o nosso jornalista que acompanha o Sampaio Corrêa e chega com mais informações do Bolívia Querida. Fala, belezão! Com o adiamento da partida entre Sampaio Corrêa e Caxias do Rio Grande do Sul, que seria realizada neste último domingo no Estádio Municipal Nilzinho Santos, a Bolívia Querida aproveitou o fim de semana para treinar forte no CT José Carlos Macieira. A folga na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol proporciona ao técnico Thiago Gomes ter mais tempo para fazer alguns ajustes na equipe, conhecer e dar entrosamento aos recém-contratados. Casos do lateral direito Fabrício, ex-Imperatriz, e do meia Marcelinho, ex-Altos do Piauí. O Sampaio agora vai ter uma semana cheia de preparação e já pensa no Tombense, adversário do próximo domingo, fora de casa. O Tricolor de Aço vai em busca da sua primeira vitória na competição nacional, já que até o momento realizou apenas um jogo. Foi logo na estreia quando perdeu para a Aparecidense pelo placar de 2-0. É, Noel, com o adiamento dessa partida contra o Caxias, sobrou um tempinho aí, né? Pro time conseguir se organizar, pra melhorar taticamente, principalmente pra treinar com a parte defensiva, que vem sendo uma dificuldade. Um tempo precioso para o Tricolor, João. O time ainda não venceu na Terceirona. Estreou perdendo para o Aparecidense e na segunda rodada empatou com o Figueirense. O time vai para o segundo jogo fora de casa, na Terceirona, com esperança de sair com uma bela vitória. E, gente, o Noel bateu um papo com o Brunão, atacante do Sampaio Corrêa, que comentou sobre a oportunidade como titular na equipe e sobre a preparação do Bolívia Querida para essa sequência de jogos fora de casa. Vamos ouvir? Primeiro, grato pela oportunidade, né? Também sei da dificuldade que foram esses dois jogos, com situações bem atípicas, né? Em relação a gramado, em relação ao nível do jogo, né? Que realmente exigiu muito da nossa equipe fisicamente, né? A gente vem de uma sequência de jogos muito forte, né? Muito intensa, de viagens também desgastantes. Mas eu avalio que o gol vai sair no momento certo, a entrega nunca vai faltar. Essa é a minha marca, é o que eu procuro sempre fazer para ajudar meus companheiros. E é tranquilidade no decorrer da caminhada. O Sampaio Corrêa, independente de onde jogue, tem que sempre buscar o melhor resultado, a vitória que nos interessa. Uma equipe como nós não podemos deixar brechas, né? Cometer erros, entendeu? Então a gente vai em busca da vitória nesses dois jogos. Meus irmãozinhos, como o próprio Brunão disse aí, tem que buscar sempre a vitória. Nada menos do que isso interessa. Já comentamos outras vezes aqui o quanto o início complicado na Série C pode prejudicar uma campanha de acesso. Vamos lá, meus irmãozinhos. Vamos começar agora falando do Tombense, que no último jogo venceu fora de casa contra o Confiança, pelo placar de 2-0.
Bem, gente, mas já que a gente tá falando da Tombense, estamos falando de Tombos também, né? E eu queria contar uma coisa muito interessante da cidade. A prefeitura do município de Tombos, ela tombou como patrimônio do município a igreja de Santa Rita de Cássia, porque as pessoas em Tombos, elas são muito católicas e têm uma fé muito forte. O milagre de Santa Rita de Cássia foi ter rezado tanto diante do crucifixo de Jesus que na sua testa apareceram feridas como se ela usasse o espinho da coroa de Jesus. E lá em Santa Rita de Cássia, eles têm uma igreja em homenagem a Santa Rita de Cássia, que ela não fica exatamente na cidade de Tombos, ela fica na comunidade de Miraserra, do lado do município. Mas já que estão rezando muito, que rezem também pela Tombense para que o time continue nessa toada que ela está, né, João? O que você acha? Belezão. Essa foi a primeira vitória do Gavião Carcará jogando fora de casa na Terceirona. Nesse jogo contra o Confiança, o Tombense se impôs diante do time da casa. No primeiro tempo, o Confiança iniciou melhor e até teve mais posse de bola, mas o Tombense não demorou muito e reagiu, o que deixou o primeiro tempo bastante disputado, mas sem gols, né? João, o placar foi construído só no segundo tempo. Logo no início da segunda etapa, o Tombense já se mostrava mais intenso, muito bem no ataque, bem nas finalizações. E o time dominou o jogo, abrindo o placar logo aos 11 minutos com o Rickson e ampliando aos 33 minutos com o Filipinho, que deu números finais ao placar: 0 para o Confiança e 2 para a Tombense. Nosso jornalista Frederico Linhares, que acompanha o Tombense na Terceirona, estava lá no Batistão em Aracaju, acompanhando a vitória do Gavião Carcará em cima do Confiança e trouxe mais informações pra gente. Vamos ouvir? Pois é, o Tombense venceu Confiança fora de casa no último sábado no Batistão. Placar de 2-0, Rickson e Felipinho marcaram para o Alvirrubro da Zona da Mata pela terceira rodada da Série C. No primeiro tempo, o time da casa, o Confiança, começou bem as ações de jogo contra o Tombense já na primeira etapa. O Carcará gostou do jogo e soltou, fazendo o jogo ficar mais disputado. Aos 16 minutos, o meia Rafinha balançou as redes, mas foi marcado impedimento. O Confiança voltou ao ataque com Diego Ivo, quase marcou com cobertura aos 22 minutos. Aos 27, o lance da polêmica, quando Rafinha foi derrubado dentro da área e o juiz Luiz César Magalhães mandou seguir. O Dragão voltou ao ataque com perigo, dessa vez com Anderson Recife aos 32 minutos. E com o jogo aberto, o Tombense voltou ao ataque com Pedro Costa em uma cobrança de falta sensacional. E no final da primeira etapa, Claudinho do Confiança fez Felipe Garcia fazer mais uma defesa. E terminou assim o primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Tombense começou no ataque, quase marcando com o Felipinho aos 48 segundos do segundo tempo. E aos 8 minutos, foi a vez do Igor Bahia no ataque alvirrubro, quase marcar, mas chutou pra fora. Rickson abriu o placar para o Tombense aos 11 minutos, com um chute de fora da área e o goleiro Jefferson não teve defesa. Já aos 25 do segundo tempo, uma defesa magistral do goleiro Felipe, que salvou o empate do Confiança depois da cabeçada de Rafael Furtado. E o Carcará foi pro ataque aos 33 minutos, Felipinho marcou o segundo do Tombense, depois da falha do lateral esquerdo Borges. O Dragão insistiu e marcou com Vico após o cruzamento da esquerda, mas o gol foi anulado. Agora o desafio em casa, no sábado, dia 11 de maio, Almeidão lotado, às 5 da tarde, para enfrentar o Sampaio Correia. E com esse triunfo, o Tombense soma 2 vitórias e 1 derrota na Terceirona. A equipe está na 7ª colocação com 6 pontos, a mesma pontuação do 5º lugar, o Ipiranga. Gente, foi uma partida bem segura do Tombense contra o Confiança. Vocês não acham? O jogo não foi dos mais bonitos, muito mais pela condição do gramado, mas o Gavião Carcará fez o que tinha que ser feito e trouxe os 3 pontos. Exatamente, João. Foi um jogo interessante. Tivemos um primeiro tempo bem disputado, bem movimentado, com chances para as duas equipes. Foi uma etapa equilibradíssima. No segundo tempo, foi o que o Tombense dominou mesmo. O time foi pro ataque antes mesmo do primeiro minuto de jogo. Fez o primeiro gol, resistiu à tentativa de empate do Confiança, mas seguiu superior. Ampliou o placar e saiu com 3 pontos nesses 2-0 contra o Confiança. Belezão, o Frederico Linhares, o Fred, ainda bateu um papo com um torcedor do Tombense, o Marco Aurélio, que comentou o que ele achou sobre a partida. Vamos ouvir? Falando do jogo, eu achei um jogo bom, mas foi um jogo feio. Um jogo feio, campo molhado, precisava de chutar. E o Tombense fez o que precisava. Chutou, fez o gol e vitória nossa. Mas que o jogo foi feio, foi. Mas o importante é os 3 pontinhos, né? Vamos que vamos, Gavião.
Meus irmãozinhos, realmente, viu, Marco? O campo não ajudou nada na beleza do jogo. Mas o Gavião Carcará superou essa dificuldade e, como você disse, ele fez o que tinha que fazer. Mas agora vamos falar sobre o próximo jogo entre essas duas equipes, o Tombense e o Sampaio Corrêa. Tombense e Sampaio Corrêa se enfrentam no Almeidão, em Tombos, Minas Gerais, às 17 horas do sábado, dia 11 de maio. O Tombense buscando a segunda vitória jogando em casa, enquanto o Sampaio Corrêa sonha com a primeira vitória na terceirona. João, a Tombense quer se manter no G8. A Tombense quer subir para a Série B. Todo mundo sabe disso. Time de empresário, time rico, time bem preparado. O time está muito bem na tabela. Já o descansado Sampaio Corrêa só tem olhos para a primeira vitória, na terceirona. O Frederico Linhares, nosso jornalista que acompanha o Tombense, comentou como o time está e como o time chega para o próximo embate contra o Sampaio Corrêa. Pois é, e depois de 21 dias o Tombense volta para casa para enfrentar o Sampaio Corrêa. O último jogo em casa foi na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C contra o São José do Rio Grande do Sul, com vitória por 1-0. A semana começou para o Tombense na última terça-feira com treinamento no CT do Gavião. A segunda foi de folga para os comandados do Cabral. O Carcará, que vem de uma excelente vitória no campeonato sobre o Confiança, 2-0, gol de Rickson e Felipinho. Lembrando que o Tombense tem todos os jogadores à disposição de Cabral para essa semana que antecede o jogo contra o Sampaio. Vale lembrar também que Tombense e Sampaio Corrêa já se enfrentaram pela Série B do Brasileirão. Em 2022, um empate fora de casa em 1-1 e uma vitória em Tombos por 3-0. Em 2023, derrota em casa por 1-0 e vitória fora de casa por 2-1. No total, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota para o Carcará. E sábado, dia 11, no Almeidão, o Tombense precisa vencer para se manter entre os 8 classificados da competição. Pela frente, o grande Sampaio Corrêa, 5 da tarde, no Almeidão. Meus irmãozinhos, o Tombense estreou na terceirona vencendo o São José, deu uma escorregadinha ali com o São Bernardo na segunda rodada e voltou a vencer contra o Confiança com as partidas que foram adiadas. O Tombense foi para a 6ª colocação do campeonato e caso vença o Sampaio Corrêa, tem grandes chances de se manter no G8. O Noel Soares, o nosso jornalista que acompanha o Sampaio Corrêa, também falou um pouco sobre esse próximo jogo do Bolívia Querida contra o Tombense e como o time que ainda não venceu na terceirona chega para esse embate. Fala, Noel! Fala, belezão! O Sampaio Corrêa terá força máxima para o jogo deste sábado contra o Tombense, já que o departamento médico da equipe está zerado. Sendo assim, o técnico Thiago Gomes já conta com o retorno do atacante Bruno Baio, artilheiro da equipe na presente temporada com 11 gols. O atleta se recuperou de lesão grau 1. A delegação da Bolívia Querida já se encontra na cidade de Tombos desde esta última quinta-feira. Primeiramente, os jogadores participaram de uma movimentação no CT do clube e depois viajaram com destino à cidade mineira. A Bolívia Querida aproveitou bem a folga que teve na terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, já que o jogo contra o Caxias do Rio Grande do Sul foi adiado e treinou forte todos esses dias. Portanto, Bolívia Querida preparada e vai com força máxima para o jogo desta 4ª rodada da terceirona. O Sampaio Corrêa vai para uma sequência de 2 jogos fora de casa, belezão e amigos. Esse jogo da 4ª rodada é um jogo muito difícil lá em Tombos contra o Tombense, que retomou o brilho na vitória diante o Confiança. Resta saber se essa folga que o Sampaio Corrêa teve na 3ª rodada foi suficiente para aprimorar o jogo e entrosar as novas peças do time que chegaram. Que beleza, meus irmãozinhos! Tombense e Sampaio Corrêa. Esse embate vai acontecer lá no Almeidão, em Tombos, Minas Gerais, no sábado, dia 17 de maio, às 17 horas. O Terceirona vai estar de pertinho acompanhando esse e todos os jogos da 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Lá no nosso site, terceirona.com, vocês encontram tudo sobre todos os times que estão nessa disputa. Beleza! É hora de eu, Cícero e João batemos aquele papo de sempre e trazer pra vocês como está o campeonato. Quais foram os jogos que fecharam a 3ª rodada? Quais são os jogos que vão compor a 4ª? E como a tabela de classificação está nesse exato momento?
Então, gente, vamos falar agora da terceira rodada e puxar juntos na memória como foram as partidas da última semana. Afinal, tem muito time que quer esquecer o que aconteceu na última rodada e garantir os preciosos 3 pontos na próxima. Vamos nessa! Mirando o topo da tabela, o Confiança recebeu o Tombense em Aracaju, mas foi derrotado pela equipe mineira por 2-0. Já o Náutico e Ipiranga tiveram sua partida adiada. A preocupação muito grande em segurança e locomoção dos envolvidos na organização fez com que fosse adiado a partida, já que o Rio Grande do Sul passa por uma situação muito difícil momentaneamente. E jogando em Fortaleza, no Presidente Vargas, o Floresta foi massacrado pela Ferroviária de Araraquara. Foi 4-1 e poderia ter sido mais. A Locomotiva aproveitou a vantagem numérica e empurrou o Verdão para a lanterna da competição. E uma partida adiada e ainda sem data para acontecer foi o confronto entre São José e Volta Redonda, que aconteceria no Paço da Areia. A equipe de Porto Alegre também não tem condições nem segurança para se preparar para a partida devido à alta do rio Guaíba. Força lá para os amigos do Sul. Já o Figueira recebeu o Aparecidense em Florianópolis e levou a melhor. Ganhou de 2-0 em uma bela atuação que trouxe tranquilidade para a equipe. O Aparecidense tem uma derrota, uma vitória e um empate até agora. O Botafogo da Paraíba recebeu o Remo, lá em João Pessoa, e pelo placar de 1-0, empurrou o Leão Azul lá pro fundo da tabela. O clube do Remo só não é lanterna da competição por causa de um gol negativo a menos que o Floresta. Situação muito complicada. Também adiado foi o jogo entre Sampaio Corrêa e Caxias. O time do Sul também não se encontrava em condições de realizar a partida, que ainda não tem data prevista pela CBF para acontecer. Esse jogo foi legal demais. O técnico do ABC de Natal, que estava estreando, preparou a equipe para enfrentar o Atlético de igual para igual, obviamente defendendo um pouco mais. Mas o Atlético insistiu e no finalzinho, nos acréscimos, conseguiu fazer o gol da vitória, mantendo a invencibilidade na competição. Foi um passeio no 1º de maio. O São Bernardo passou o carro no Ferroviário do Ceará. 5-0 fora o baile. O Luiz Felipe meteu um hat-trick e agora encosta na briga pela artilharia com o Kaique, que tem 3, e Jonatas com 4. Assim o Bernô vai pra Série B, hein? E jogando em casa de novo, o Londrina não conseguiu vencer. E pior, quase que perde pro CSA em pleno estádio do Café. O jogo foi 2-2. O Leque correu atrás do empate por 2 vezes e empatou só nos acréscimos do segundo tempo. Gente, antes da gente entrar pro mundo do futebol, chegou aquela hora que a gente vai sair um pouco desse tema e falar de alguma coisa desse Brasil de meu Deus. Mas sempre com foco nas localidades e fatos próximos de onde os nossos times jogam. Não é, João? Combinado, belezão? Então vamos levar nossos ouvintes para um lugar que eu gosto muito de falar, que é Londrina. Sei que o Belezão também tem um carinho por lá. Gente, eu gosto de falar de Londrina porque essa cidade é cheia de umas histórias malucas. E quando eu digo maluco, é maluco de verdade. Se eu contar pra você, Cícero, que a máfia japonesa já tentou criar raízes em Londrina, você não vai acreditar que isso é verdade, não é? A Yakuza, aquela máfia japonesa dos jogos de videogame, João? Ah, não acredito. Eu não tô pra brincadeira, não. O Yamaguchi Gumo é o maior clã da máfia japonesa. A organização, que foi criada em 1915, em 2017, contava com cerca de 40 mil membros. E o pior, um dos líderes dessa organização morou em Londrina, no ano de 1994. Mais especificamente, no bairro Bela Suíça, segundo o livro O Século do Crime, dos jornalistas Cláudio Tognoli e José Arbex. O líder se chamava Hitoshi Tanabe e a intenção dele era criar um centro de treinamento de futebol para servir de fachada para os esquemas da máfia. Parece coisa de filme. Nossa, que loucura, hein, João? Ó, em 1994 eu morava em Londrina, viu? Mas eu não tinha maturidade pra entender o que tava acontecendo no mundo, não. Mas que maluquice, hein? Mas, meus irmãozinhos, agora chegou a hora da gente falar de como ficou a tabela depois dessa rodada excelente que tivemos entre sábado e segunda. Já estamos começando a ver onde cada time deve ficar ali na tabela de classificação. João, você me ajuda nisso aqui? Opa, chamou, tamo aqui. E com os jogos da última rodada terminados, com exceção aos times do Sul e seus adversários que não jogaram, os outros times todos têm 3 partidas completas. E abrindo o pelotão de cima, temos, é claro, o Atlético, que lidera com 9 pontos. Na sequência, São Bernardo, que entrou de vez para a competição depois de golear o Ferroviário do Ceará. Inclusive, já possui o maior número de gols feitos na competição. São 10. Não é, Cícero?
É isso aí, João. E para fechar esse grupo de destaque com 7 pontos e ocupando terceira e quarta colocação estão Figueirense e Botafogo da Paraíba. O Figueira garantiu a posição passando por cima do Aparecidense por 2-0. Já o Botafogo da Paraíba fez 1-0 no Remo, que garantiu os 3 pontos. Então chegou a hora de olhar pra baixo, onde a briga é mais feia, né? E quem abre a zona da degola é o Ferroviário do Ceará, que depois da derrota por 5-0 pro São Bernardo, foi empurrado para a 17ª colocação. Em 18º vem o São José, que além de ter perdido os 2 primeiros jogos, teve a sua partida adiada devido à inundação que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre. E na sequência vem o Remo em 19º e o Floresta em 20º. E como a gente já disse aqui, os dois times têm uma campanha idêntica e seus posicionamentos são definidos apenas pelo saldo de gol negativo. É triste demais, gente. Vixe, é uma briga realmente desesperadora. Mas eu queria agora falar para vocês sobre um fato curioso da nossa Série C. Nesta edição da competição, nós temos um encontro de times muito interessantes. Um deles é o time que mais participou da Série C e está acostumado com a competição, que é o Confiança, e o outro é o Botafogo da Paraíba, o time com maior sequência entre as participações. Esses sabem de tudo da Série C, né, João? É isso, belezão? O Confiança, que também é conhecido como Dragão Proletário, é um dos maiores clubes do seu estado, além de tradicional no Nordeste brasileiro, é claro. O clube vai para a sua 22ª participação na terceirona, na terceira divisão, e novamente vai atrás de um acesso para a Série B. A última vez foi em 2019. De 2022 para cá, o clube disputa a Série C e vive essa sequência. Por falar em sequência, é justamente o segundo clube que participou mais vezes da história do torneio e que vive a maior sequência atual sem sair da Série C. O Botafogo da Paraíba, também tradicional no Nordeste, é o maior campeão paraibano e vai para sua 20ª participação na terceirona. É realmente legal demais observar o Belo e o Dragão do Bairro Industrial na disputa deste ano. Bem, gente, mas agora é hora de falar da quarta rodada. Vamos falar da próxima, a rodada crucial para muitos times que buscam sua reabilitação. Mas também é para as equipes que estão bem na tabela e querem lá se manter. Vamos então aos jogos. Cícero e João, o que vocês mandam? Gente, ainda por causa da situação difícil no sul do país, com as chuvas e alagamentos, a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol optaram por adiar novamente o jogo do Caxias. Dessa vez, o Granado do Povo iria enfrentar o Confiança, né? O Caxias jogaria em casa. É no Almeidão, sábado, dia 11, que a Tombense recebe o Sampaio Corrêa. Horário marcado para o início, 17 horas. Prestem atenção, 17 horas. Um jogão que você não pode perder. E tem também o ABC e o Londrina. A partida está marcada para acontecer lá no Frasqueirão, também sábado, dia 11, às 7h30. E essas duas equipes precisam de consistência se querem buscar algo mais na competição. Vai ser legal assistir os dois times se recuperando. Ferroviário e São José, que também aconteceria em Fortaleza, também foi adiado. O Zequinha, que tem sua sede em Porto Alegre, não tem condições e nem segurança para se preparar para a partida que foi adiada e ainda não tem data marcada. Então vamos lá para Araraquara, vamos lá para a Fonte Luminosa, pertinho da casa do João, para o duelo entre Ferroviário e Náutico, que acontece na Fonte Luminosa, domingo, dia 12, às 16h30. A Ferroviária vem embalada depois da vitória contra o Floresta, e o Náutico teve sua partida adiada, vem inteiro, teve muito tempo para treinar, vai ser legal demais. O confronto agora é o CSA e o Atlético. A partida está marcada lá pro Rei Pelé, domingo, dia 12, às 4h30. Será que vai ser dessa vez que o time de São João del Rei perde os 100% de aproveitamento? Esse jogo vai ser complicado, hein, gente? O Remo recebe em Belém do Pará o Floresta, domingo, dia 12, às 19h. As duas equipes têm a mesma campanha, 3 jogos e 3 derrotas. O que coloca o Floresta na lanterna e o Remo na vice-lanterna é apenas a diferença de um gol negativo, 5-4. Vai ser emocionante ver esses dois times dando um passo rumo à salvação ou aí, né, se agarrando e caindo juntos. O Volta Redonda recebe no Raulinho de Oliveira o Botafogo da Paraíba. Esse jogo está marcado para domingo, dia 12, às 19h. O Voltaço está muito bem, 100% na competição. Enfrenta o Belo, que também vem de vitória. Receita para um ótimo jogo.
Apesar de Erechim ser uma das cidades menos afetadas pelas chuvas e as cheias, a CBF e a Federação Gaúcha, mesmo assim, decidiram cancelar a partida entre Ipiranga e Figueirense. O duelo aconteceria pela 4ª rodada na própria cidade de Erechim. Apesar do segundo jogo cancelado, o Ipiranga ainda se mantém na 5ª posição da tabela. E depois de massacrar o Ferroviário do Ceará por 5-0, é hora do São Bernardo ir para Aparecida de Goiânia enfrentar a Aparecidense na partida de encerramento da 4ª rodada. É segunda, dia 13, às 20 horas, no Batistão. Essa foi a nossa visão geral de como a Série C chega para os jogos da 4ª rodada. Mas a gente não pode terminar esse bloco, gente, sem pedir para vocês a nos ajudarem e ajudarem o Rio Grande do Sul, a população que está sofrendo muito lá. A gente tem medo que as pessoas caiam em golpes ou caiam em fake news, então a gente quer indicar para vocês o canal oficial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que está fazendo o recolhimento disso através de uma chave Pix, que está nos nossos sites, nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, que assim é o sosenchentes.rs.gov.br. E no nosso site, terceirona.com, e no Terceirona Oficial das redes sociais, vocês encontram o número da chave Pix do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, que a gente ainda tem muito programa para hoje. O esquenta para a próxima rodada só começou. Vamos agora, gente, para os destaques da 3ª rodada da Série C. Nós separamos 3 destaques para vocês. Vamos falar primeiro do elevado número de gols da Série C. Pois tem gol demais, tem muito mais que em outros campeonatos. E nós queremos mostrar para vocês também como isso reflete na briga pela artilharia do campeonato. E como a falta de gols também tem consequências muito ruins. A queda dos treinadores que não têm resultados positivos para suas equipes e para sua torcida é uma delas. Belezão, foi mais uma rodada cheia de gols. Em 7 jogos foram nada menos que 20 gols. É muito gol. Nessa rodada, o São Bernardo mesmo fez 5 no Ferroviário. É a maior goleada da Terceirona até agora. Sem esquecermos, é claro, que o Atlético goleou por 4-0 o Caxias e o Ipiranga, que derrubou Londrina por 4-0 também. João, se tem de um lado um campeonato com Vinícius Júnior, Rodrigo, Lewandowski, Griezmann, vários craques mais caros do mundo. E do outro lado você tem um campeonato com Jonatas, Pipico, Silvinho e Alisson. Me diz aí, em qual campeonato sai mais gol? Ah, belezão, é aqui na nossa Terceirona. E só pra vocês terem uma ideia, a média da Série C até agora é de 2,92 gols. Lá no espanhol, a média é só 2,61. Belezão? Na Série A do Brasileirão, hein? Com todos os times grandes do país, a média de gols é de 2,40. São 108 gols em 45 jogos. Muito menor que na nossa Terceirona, que tá demais. Na Terceirona já foram 79 gols em 27 jogos. Se a Terceirona tivesse 45 jogos, como na Série A, já seriam 131 gols. 23 gols a mais. Uma alegria para quem gosta de futebol. É muito gol mesmo, João. É por isso que a gente é apaixonado pela nossa Série C. Quando a gente fala que aqui os jogos são fantásticos, a gente não tá exagerando. O campeonato aqui, nenhum do Brasil tem tanto gol. Cícero, meu amigo, agora vem explicar pra gente por que você acha que sai tanto gol na Série C. Belezão, eu acho que tem muito gol porque os times jogam para ganhar mesmo. São poucos times que jogam atrás fechadinho, a maioria joga para ganhar. E o pelotão de frente do campeonato, os que estão liderando a competição, esses estão com mais facilidade para fazer gols, porque, de uma certa forma, o ataque está muito mais forte do que algumas defesas dos times que estão na rabeira do campeonato na lanterna. É isso que está acontecendo. Mas vamos ver, todo mundo tem chance de vencer uma partida ainda, o campeonato está só começando. A Série C tem muita qualidade, é show de bola mesmo, meus irmãozinhos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a falta de gol também tem consequências. E a mais cruel delas é que os técnicos não conseguem manter suas posições sem boas campanhas. Por isso que agora a gente vai criar aqui um novo quadro no nosso programa, que é mostrar para vocês a quantidade de técnicos que serão demitidos durante todo o campeonato. Vamos chamar de demitômetro. E a gente vai medir a demissão de técnicos na Terceirona. E, belezão, para abrir esse nosso quadro, nessa rodada, só nessa, a gente teve mais 2 mudanças. Já são 4 em 3 rodadas. E 2 times de Fortaleza resolveram trocar de uma vez só. O Floresta e o Ferroviário. No Verdão, o Felipe Surian deixou o Lobo após a goleada sofrida no Presidente Vargas para a Ferroviária de São Paulo.
Para o seu lugar, o comando já contratou o técnico Marcelo Cabo. A passagem do Felipe Surian pelo Floresta foi bem curiosa, porque ele chegou em outubro do ano passado, quando o Verdão já tinha encerrado sua participação na Terceirona. Aí ele disputou o Estadual, a Copa do Nordeste e essas 3 rodadas da Série C 2024. Foram só 10 jogos no seu comando, dos quais ele conseguiu ganhar 3 partidas, empatou 1 e perdeu 6. Como a gente já disse antes, para o lugar do Surian chegou o Marcelo Cabo. Acho que todos vocês se lembram que o Cabo era técnico do ABC nas 2 primeiras rodadas. Ele saiu depois de uma derrota de 3-0 para o Náutico. Já na rodada seguinte, vai assumir o Floresta. Ele ficou um total de 9 dias fora da Série C. Acho que não deve ter aguentado de saudade, não. João, vamos ver se no Floresta o Marcelo Cabo consegue dar a volta por cima. O Verdão está lá na lanterna, com nenhum ponto. O São José e o Remo também não somaram ponto ainda, mas o saldo do Floresta é o pior dos 3. É verdade. E o outro representante do Ceará, o Ferroviário, também resolveu trocar de treinador na terça de manhã. O Maurício Copertino foi demitido depois de sofrer uma goleada de 5-0 para o São Bernardo. A maior goleada da Terceirona até agora, acreditem. Que coisa, né? O Ferrão foi campeão da Série D no ano passado, com uma campanha maravilhosa. Foi, de fato, o melhor time da competição. Saiu o Paulinho Kobayashi, chegou o Maurício Copertino no começo do ano. Mas, infelizmente, o Tubarão não começou a Terceirona como a gente esperava. A pressão sobre os treinadores é muito grande na Série C, belezão? Como eu falei antes, a competição passa rápido, são jogos difíceis e quem vem acumulando bons resultados se destaca rapidamente e quem vem acumulando maus resultados, infelizmente, vai ter que lutar para não cair. Não dá tempo de se recuperar. É por isso que os clubes trocam bastante de técnico durante o começo da competição. É verdade, Cícero, a falta de gols sempre é um problema, mas muito gols é um sucesso. Esse é o nosso último destaque da rodada da Terceirona, que é a briga pela artilharia, que agora esquentou de vez. O Jonathan do Atlético passou em branco nessa rodada e segue com 4 gols. Em 3 rodadas, hein, gente? Vamos lembrar disso. Mas agora vem uma galera com 3 gols atrás dele. É isso mesmo, belezão? O São Bernardo, nosso querido Tigre do ABC, tem 2 nomes nessa briga. O Luiz Felipe, que fez 3 na goleada contra o Ferroviário do Ceará, teve uma noite realmente muito mágica. E o outro é o Kaique, o centroavante, que também está mostrando que é matador e chega aos 3 gols. Outro nome com 3 gols na Série C é o Alisson do Figueirense. No ano passado ele estava no Náutico e só fez 1 golzinho. Essa mudança para Floripa tá fazendo um bem danado para ele, porque virou um goleador no Orlando Scarpelli. Dos 3 gols, os 3 foram na casa do Figueira. É, belezão, são 4 ótimos jogadores que estão tirando o sono das defesas adversárias. E essa briga vai aumentar ainda mais. Tem muito jogador bom para entrar nessa disputa. Beleza, meus irmãozinhos. Esses foram os nossos destaques da terceira rodada da Série C. Fiquem de olho nas partidas desse final de semana, porque vem muito mais gol por aí. Que beleza, meus irmãozinhos! Vai ser, sem dúvida, uma quarta rodada muito emocionante. E você vai poder acompanhar com a gente aqui no Terceirona, detalhe a detalhe do que vai acontecer. Ah, belezão, sem dúvida, com isso tudo que a gente falou aqui hoje, a rodada da Terceirona tá no espírito quase de final. As equipes acenderam os alertas e começaram a tentar pôr em prática seus objetivos pessoais. Legal demais. Gente, um abraço e até semana que vem. É isso aí, meus amigos. Hora de voltar para casa, começar a assistir todos os jogos, para que a semana que vem a gente possa trazer mais um programa incrível. Um abraço para todos e a gente se vê. Muito obrigado, meus irmãozinhos, irmãzinhas, Cícero, João, a nossa equipe toda, por mais essa edição incrível do Terceirona. O programa e o portal de notícias mais completo do Brasil sobre a Série C, onde ela é vista de um jeito que não é em lugar nenhum. Continue com a gente nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial, e no nosso portal, é claro, terceirona.com. De novo, um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui, um obrigado à nossa super equipe, que corre semanalmente para fazer isso acontecer. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.